Ele é simplesmente o melhor piloto de Fórmula 1 de todos os tempos. E aí, meu povo e minha pova de toda a Galacta, aqui é o Rafa e estamos começando mais um vídeo para o canal Almanac do Rafa. Eu nasci em 1986 e desde que eu era criança, aliás, desde que eu me conheço por gente, sempre que alguém falava em Fórmula 1, vinha um nome na nossa cabeça: Ayrton Senna. O cara era uma lenda do automobilismo. Eu lembro quando eu era pequeno que eu ia pra escola que tinha um apontador em formato de capacete. E eu era doente para ter esse apontador porque todo o capacete que tinha naquela época, pra gente era o capacete do Ayrton Senna. Mas só agora que eu fui entender o porquê dele ser um nome tão importante na Fórmula 1. Eu terminei de assistir a série Senna, que estreou dia 29 agora de novembro na Netflix. E gente, eu sabia que ia acabar. Eu sabia como ia acabar e sabia quando ia acabar. E adivinha? Eu tô de luto. Gente, eu nunca imaginei que eu fosse ficar de luto por alguém que se foi há 30 anos. Foi então que eu decidi trazer esse vídeo aqui falando um pouco do nosso eterno ídolo. E você, como você também é meu ídolo, você já vai deixar o curtir nesse vídeo. Se por um acaso você ainda não é inscrito no canal, dê essa força para nós, ajuda o canal a crescer aí que você me ajuda pra caramba. Gente, brigadão de verdade. Você é o meu herói. Primeiro, vamos começar do começo. Ayrton Senna da Silva nasceu dia 21 de março de 1960, na cidade de São Paulo. Quando ele tinha 4 anos, o pai dele fez um kart para ele de presente. E aí, quando ele tinha 9 anos de idade, ele já ganhou a primeira corrida dele num amistoso, lá em Campinas. Quando ele tinha 13 anos de idade, ele ganhou a primeira corrida oficial dele, lá em Interlagos. E quando ele tinha 18 anos, ele simplesmente ganhou o Campeonato Brasileiro de kart. Foi então que ele decidiu voar um pouco mais alto. Tipo, ele já estava voando baixo na pista, ele falou: quer saber, eu acho que eu vou voar baixo um pouco mais alto. E aí em 1981 ele já foi campeão da Fórmula Ford 1600. Em 1982 ele foi campeão da Fórmula Ford 2000. Em 1983 ele foi campeão da Fórmula 3. E esses campeonatos era tipo a Série B da Fórmula 1. E ele quebrou o recorde de vitórias, de pole positions e de voltas mais rápidas. E é claro que um talento desse não ia passar despercebido. Foi então que em 1984 ele teve a chance de disputar a Fórmula 1. Ele começou pela equipe Toleman. E a equipe Toleman não era uma equipe muito competitiva na Fórmula 1. Mas o Ayrton Senna tinha um diferencial. Quando ele já corria de kart, ele reparou no seguinte: a maioria dos pilotos tem uma certa dificuldade de correr quando está chovendo, principalmente quando a pista está muito molhada. Foi então que ele decidiu que a dificuldade dos outros pilotos seria a vantagem dele. E ele treinou e treinou e treinou o quanto pôde na pista molhada. E foi graças a isso que em 1984, no GP de Mônaco, ele, com um carro que não era tão competitivo, conseguiu chegar em segundo lugar no GP, ficando atrás só do Alain Prost. Alain Prost, que já era campeão mundial naquela época e que ia se tornar o maior rival dele. E o detalhe é que ele só chegou em segundo lugar porque decidiram encerrar a corrida por causa da chuva, senão ele ia chegar em primeiro. É claro que esse talento não passou batido e já em 1985 ele já foi para uma equipe maior. Foi aí que ele começou a fazer parte da equipe Lotus. E já em 1985 ele conseguiu sua primeira vitória no GP de Portugal. Mas o Ayrton, ele era um pouquinho ganancioso, ele queria mais. Foi então que em 1988 ele foi para a equipe McLaren. E isso fez com que ele se tornasse parceiro do Alain Prost. Então ele e o parceiro dele eram os maiores rivais na corrida. Cara, tinha época que os caras não estavam nem aí pro campeonato, eles queriam mesmo era um ganhar do outro. E ele só saiu da McLaren em 1994, quando ele foi para a equipe Williams, que foi a última equipe que ele fez parte. Beleza, mas por que o Ayrton Senna é um nome tão importante no mundo da Fórmula 1? Exatamente. Já em 1988, o Alain Prost e o Ayrton Senna estavam dominando o Campeonato Mundial de Fórmula 1. A penúltima corrida ia ser no GP de Suzuka, lá no Japão. E o Ayrton Senna precisava ganhar essa corrida de qualquer jeito para conseguir conquistar o primeiro título mundial dele. Ele então conseguiu a pole position,
Só que teve um pequeno problema. Na hora que ele foi sair com o carro, deu problema na embreagem e o carro simplesmente morreu. Ele, com um pequeno movimento do carro, fez o carro pegar no tranco. Só que até a hora que o carro morreu e ele conseguiu fazer pegar no tranco, uma par de carro ultrapassou ele. A próxima escapou à frente, fica lá pra trás Ayrton Senna. E agora vem tentando recuperar posições. Ali está Ayrton Senna na 14ª posição. Então parecia tudo perdido. Só que o Ayrton Senna não era o cara que costumava desistir das coisas. E ele foi, e correu, e lutou, e voou. E ele, que tinha saído de primeiro lugar lá para 13º, 14º, foi passando um por um. Vai tentar o Senna chegar. Vai para cima do Prost. Tirou para botar por dentro. Prost espreme. Senna bota o carro. Vai para a ultrapassagem para sair à frente. Na volta de número 27, Ayrton Senna faz a ultrapassagem em cima de Prost. Senna é o primeiro, Prost é o segundo. Olha o replay. Pegou o vácuo, ganhou embalo, o Prost atirava para a linha de dentro. Ele foi, Senna chegou a botar a roda lá na parte suja, beirando ali o muro do boxe. E no final da corrida ele chegou em primeiro lugar. Ayrton Senna, ergue o punho, vibra, é a Brasil! Ayrton Senna, do Brasil! Mundial de pole positions numa temporada, é recordista mundial de vitórias em uma temporada e é campeão mundial de Fórmula 1. É o 6º título mundial do talento brasileiro na Fórmula 1. Ayrton Senna, no alto do pódio, por vencer o Grande Prêmio do Japão. Uma vitória como poucas vezes se viu. E foi assim que em 1988 ele conquistou pela primeira vez o título mundial de Fórmula 1. Bom, só isso já faria o nome dele ficar escrito na história da Fórmula 1. E esse é um dos motivos do Ayrton Senna também ser um ídolo lá no Japão. Mas não acabou por aí. No ano seguinte, já em 1989, o Ayrton Senna acabou ficando na mesma situação, de que ele precisava vencer uma corrida para conseguir conquistar o campeonato. Só que nessa corrida, ele e o Alain Prost acabaram colidindo numa curva. E com isso, ele teve que sair da pista. Só que aí, no momento em que a equipe estava tirando o carro dele da pista, ele falou: não, me põe de volta na pista. E ele, depois de ter batido, depois de ter parado com o carro quebrado, ele voltou para a pista, foi no box, fez o reparo e continuou a corrida. E correu, e correu, e passou, e chegou em primeiro lugar. Mas teve um pequeno problema nessa corrida. Não chamaram ele para o pódio. O presidente da Fórmula 1, a direção da corrida, disse que ele não passou pela chicane e por causa disso tinha que ser desclassificado. Para quem não sabe, chicane é um circuito com uma curva em S que é feito justamente para os carros diminuírem a velocidade para evitar acidente. E por causa disso ele acabou perdendo o campeonato mundial daquele ano. Sacanagem! Mas o Senna não deixou barato. E em 1990 ele foi campeão mundial de novo. E como se isso não fosse o bastante, em 1991 ele foi campeão mundial pela terceira vez. Ele! O homem! Uma máquina! Uma besta enjaulada! Com ódio! Mano, isso sim é que é se vingar da diretoria da Fórmula 1. Fala, não deixaram ganhar o campeonato esse ano? Beleza, vou ganhar os 2 próximos seguidos. Mas se você tá achando que isso ainda é pouco, eu vou te dar mais um motivo do porquê ele é tão importante na Fórmula 1. Um dos objetivos também do Ayrton Senna era ganhar uma GP aqui no Brasil, só que ele nunca conseguia vencer a corrida aqui. Em 1991, ele estava aqui no GP do Brasil, estava em primeiro lugar e estava até com uma vantagem considerável com relação ao segundo lugar. Então a corrida parecia que já estava ganha, só que teve um pequeno problema. O câmbio do carro dele deu problema e a marcha ficou travada e só ia no máximo 6ª marcha. E por causa disso ia ser muito difícil para o Ayrton conseguir completar as últimas voltas. Só que o Ayrton Senna não era um cara que gostava de desistir.
E mais uma vez ele provou isso, porque só com as marchas mais altas ele completou a corrida. E a única marcha que entrou foi a sexta. Eu tentei mudar em umas marchas e ficava em ponto morto. Aí eu coloquei a sexta e fui em sexta as últimas 7 voltas. Eu achei que não ia ganhar. Aí eu pensei comigo, falei, pô, eu lutei tantos anos para chegar a isso. E hoje lutei tanto, vai ter que dar. Vai ter que dar e vai ter que chegar em primeiro, porque ele é maior do que todos. E ainda assim conseguiu chegar em primeiro lugar. Ele fez de novo. Ele fez de novo. Mais uma vez. Ele é incansável. Ele vence, vence e vence. Para vocês terem uma ideia, ele fez tanto esforço que quando ele subiu no pódio, ele quase não teve força para erguer o troféu, de tão desgastado que ficaram os braços dele. E todo esse esforço parece que só tornou a vitória dele aqui no Brasil ainda mais especial. Mas você ainda tá achando isso pouco? Vamos então para mais um motivo do porquê ele é uma lenda da Fórmula 1. Em Mônaco, ele conseguiu ganhar o GP em 1987, 1989, 1990, 1991, 1992 e 1993. Ele ganhou 6 GPs de Mônaco e 5 dessas vitórias foram seguidas. Ele é o atual recordista de vitórias em Mônaco. Para você ter uma ideia, o piloto atual com mais vitórias em Mônaco é o Lewis Hamilton. Ele tem 3 vitórias em Mônaco. Mano, tipo, o melhor piloto da atualidade tem metade das vitórias que o Ayrton Senna tinha no GP de Mônaco. Mas o Ayrton Senna, ele também tinha uma personalidade muito forte quando ele achava que alguma coisa estava errado. E ele nunca mediu palavras nem se segurou para dizer o que achava de errado da Fórmula 1 e dos diretores e do presidente, mesmo sabendo que isso podia prejudicar ele. Mas não era só querer brigar com a direção da Fórmula 1 ou ser agressivo nas pistas que fazia dele um piloto diferenciado. Em 1992, numa corrida, o piloto Eric Komas teve um acidente na pista e acabou rodando. E nesse acidente ele acabou desmaiando. O Ayrton Senna passou por ele, parou o carro e saiu correndo na pista. E assim que o Ayrton Senna chegou lá, a primeira coisa que ele fez foi desligar o motor, porque o Komas estava desmaiado, mas o pé dele continuava apertando o acelerador. E depois de um tempo, o Komas ainda comentou que graças a isso o Ayrton Senna salvou a vida dele, porque naquele momento, como o motor ainda estava ligado, tinha um risco muito grande de ter um incêndio. O Ayrton Senna abriu mão da corrida para poder salvar um colega piloto. Isso faz ele, além de ser um ídolo, também ser um herói. No total, o Ayrton Senna participou de 161 grandes prêmios, conseguiu 41 vitórias, 65 pole positions e 80 pódios. Você tem noção que metade dos GPs que ele participou, ele subiu no pódio? Imagina que da hora, produção. Os caras chegam a você, aí Ayrton, vai pro pódio hoje? Ele, não, já fui na outra corrida, hoje vou descansar. E tipo, e aí Ayrton, e hoje vai? Não, a última corrida eu descansei, hoje eu quero pódio. E com isso ele conseguiu ser tricampeão mundial de Fórmula 1. Mas infelizmente, no dia 1º de maio de 1994, enquanto ele estava disputando o GP de San Marino, na pista de Imola, lá na Itália, ele infelizmente teve um acidente que fez com que ele se despedisse de nós. E o mais triste de tudo é a gente saber que isso poderia ter sido evitado. Alguns dias antes, o Rubinho Barrichello teve um acidente muito grave também nessa pista, mas conseguiu sobreviver. E o mais triste de tudo é que um dia antes do acidente do Ayrton, o piloto Ronald Rosenberg teve um acidente também nessa mesma pista que foi fatal. Tem uma regra na Fórmula 1 que diz que se houver algum acidente fatal na pista, o GP, a corrida, precisa ser cancelada. Só que acabaram alegando que o Rosenberg não veio a óbito na pista, e sim no hospital. Se os responsáveis pela corrida realmente tivessem aceitado que o piloto foi a óbito naquela pista, a corrida teria sido cancelada e não teria ocorrido o acidente fatal do Ayrton Senna. E uma outra coisa que também foi muito marcante pra gente aqui no Brasil é que no final dos anos 80, início dos anos 90, o Brasil estava passando por uma crise econômica muito grave, tipo a inflação disparada, então estava muito difícil para todo mundo. E o Ayrton Senna era uma das poucas pessoas que, mesmo naquele momento tão complicado que estava,
a nossa situação, conseguia trazer alegria para todo mundo, para todos os brasileiros. E eu vou falar uma coisa para você, produção. Quando eu estava na quarta série, em 1997, eu ganhei uma pasta de elástico. Sabe aquelas pastas que, tipo, sempre tem material escolar, que pede pra gente levar pra escola? Eu ganhei dos meus pais a pasta com desenho do Seninha. Essa pasta com elástico eu tenho até hoje, faz tipo 27 anos. E essa pasta tem algumas coisinhas interessantes lá, que eu acabei guardando. E eu tô seriamente pensando em trazer um vídeo mostrando essa pasta. Mas então, meu povo e minha pova, essa foi minha singela homenagem ao nosso eterno ídolo, Ayrton Senna. Mas agora eu quero saber de você. Já conhecia a história dele? Acompanhou alguma corrida? Para você, qual foi a melhor coisa que o Ayrton Senna fez? Deixa aí nos comentários. Então, meu povo e minha pova de toda a Galacta, nos vemos no próximo vídeo, porque aqui a nostalgia bate forte. Valeu, galera. Fui.